Um feliz sábado a todos. É uma alegria, um motivo de gratidão podermos estarmos aqui reunidos na casa de Deus em mais um sábado, em especial o primeiro sábado do ano de 2026. Isso é motivo de alegria porque você escolheu iniciar este ano vindo à casa do Senhor para louvá-lo, para agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida, e eu tenho certeza que você tem motivos para louvar ao Senhor. Eu, quando penso em tudo que aconteceu no ano de 2025, eu vejo como Deus atuou, como Deus cuidou de mim, e agora em 2026 nós temos essa oportunidade de recomeçar, de iniciar novos hábitos, novas escolhas, e não havia possibilidade de escolher um outro tema tão propício como no primeiro sábado do ano, como falar sobre o princípio. E muitas das vezes nós começamos, estudando a Bíblia, e essa é a época que todo mundo começa ano bíblico. Todo mundo vai lá para Gênesis. Todo mundo começa a estudar, a reavaliar suas metas espirituais. Alguns começam em Mateus, mas eu fiquei pensando sobre o que falar no primeiro sábado do ano de 2026. Então, eu senti a voz de Deus me conduzindo a falar sobre como tudo começa, que são os primeiros versículos da Bíblia. E às vezes alguém pode pensar assim, poxa, mas os primeiros versículos da Bíblia é algo que todo mundo sabe, todo mundo conhece. Inclusive, se eu pedisse aqui, talvez alguns já diriam aqui de cor. Mas nós vamos abordar sobre esse tema que é a base, é o início de tudo. E se talvez você chegou aqui perdido, ou se você está aqui nos assistindo de casa, e está também perdido, sabendo por onde começar, como iniciar 2026, talvez essa pregação seja uma sugestão para que você comece do princípio, do início. Sabe, eu tenho a minha mãe, ela é uma pessoa que ela gosta muito de estar com a gente, família, só que ela tem uma coisa que é muito interessante. Ela está sempre envolvida na casa. Você tem alguém sempre na família, aquela pessoa que não para, não senta, está todo mundo já sentado na mesa e ela está agitada com as coisas, organizando cada detalhe. E minha mãe é assim, ela não para, está sempre com a vassoura na mão, querendo ajustar alguma coisa. Mãe, descansa. Ela, não, meu descanso é isso, eu gosto de ver minha casa bonita, arrumada. E de vez em quando ela está assim, ajustando as coisas de casa, eu e meu pai estamos sentados no sofá, assistindo alguma coisa, e geralmente estamos vendo um filme. E quando a gente está vendo um filme, geralmente minha mãe chega no meio do filme, e ela começa a fazer o quê? Algumas perguntas. Quem é esse aí? Eu falei, calma aí, mãe. Esse é o esposo dessa moça aí. E por que ele está falando assim com ela? Eu falei, não, mãe, é porque isso aconteceu lá atrás no filme, o início começou assim, e aí teve isso. Ah, tá. Aí, mas por que ele matou esse cara? Eu, mãe, você já viu? Você tem essa pessoa que chega no meio do filme, não pegou o início do filme, e aí começa a fazer um monte de perguntas para você, e aí você tem que pausar para explicar tudo. Então, para que você não pegue lá do meio da Bíblia, sem saber o porquê algumas coisas estão acontecendo, vamos começar no princípio. Vamos começar do princípio. Vamos entender o que Deus deseja falar para cada um de nós, nesses primeiros versos da Bíblia, para que você comece os primeiros dias do ano entendendo qual é a vontade de Deus para mim e para você. Mas para isso eu te convido a você fechar os seus olhos. Eu quero orar com você. Quero pedir que nesse momento o Espírito Santo de Deus se faça presente aqui e ilumine as nossas mentes para que nós possamos compreender a vontade divina para cada um de nós. Feche seus olhos. Eterno e poderoso Deus, agora a Tua palavra será aberta. Que o Teu poder e o Teu Espírito Santo se faça presente neste lugar, preencha este lugar. Que cada pessoa presente aqui possa sentir, Senhor, a Tua vontade sendo realizada na vida dela.
que ela possa entender que o Senhor tem planos para a vida dela. Seja com as pessoas que estão assistindo pela transmissão, que elas também possam ser alcançadas. E que agora qualquer voz humana se cale, para que a única voz a ser escutada seja a voz do Espírito Santo falando aos nossos corações. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Livro de Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 1. A palavra de Deus, ela começa com esses versos tão conhecidos. E em Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra. E o verso 2 continua dizendo: a terra, porém, estava o quê? Sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Tanta coisa a gente pode falar aqui apenas com esses 2 versículos. A primeira palavra que inicia a Bíblia é no princípio. E interessante que a palavra no princípio é essa palavra aí em hebraico, chamada Bereshit. Essa primeira letra é uma preposição, um advérbio, na verdade, que diz no, e a palavra reshit significa começo, início. Mas tem uma tradução que eu gosto muito, que é a palavra cabeça. Reshit, que significa início, começo, também pode ser cabeça. E esta palavra, ela também é encontrada em outras partes da Bíblia. Porque no princípio pode ser identificado como uma partícula temporal que situa o início da criação, o tempo aonde a criação se inicia, no princípio. Mas também ela pode se referir a aquele pelo qual as coisas foram criadas. E quando nós vamos para essa segunda possibilidade, aonde no princípio não é apenas um marco temporal, mas é o meio pelo qual as coisas são criadas, nós percebemos que João, ele entende dessa forma. Se você abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 1, o Evangelho de João, no capítulo 1, você vai perceber que João dialoga com o capítulo 1 de Gênesis. Porque João, capítulo 1, diz o quê? No princípio era o quê? Era o verbo. No grego, era o logos, a palavra. No princípio era o verbo. E o verbo o quê? Estava com Deus. E o verbo era Deus. Ou seja, para João, no princípio, não é apenas um marco temporal de quando as coisas começam, mas no princípio, para João, era uma pessoa. No princípio era o verbo. Para João, o logos, o verbo de João, é o mesmo que o reshit de Gênesis 1. E quando nós vamos então para Salomão, Provérbios, no capítulo 8, livro de Provérbios, capítulo 8, Salomão, ele vai falar sobre a sabedoria. E ele se utiliza da sabedoria em um dos seus temas principais. Salomão vai falar sobre a sabedoria. E lá no capítulo 8, no versículo 22, o texto diz assim, Provérbios capítulo 8, versículo 22. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida desde o quê? O princípio, antes do começo da terra. E aí, se você for ler, aí o subtítulo está dizendo o quê? A eternidade da sabedoria. A sabedoria de Provérbios, capítulo 8, não é um conhecimento cognitivo, mas a sabedoria é a personificação de uma pessoa. Para João, o verbo não era uma ação, mas era uma pessoa. E talvez quem vai fechar de forma
muito linda essa conexão seja então o apóstolo Paulo. E a gente traz aqui 3 grandes e importantes pessoas que utilizam Gênesis capítulo 1 para interpretar aquele que é o princípio. Salomão diz que o princípio é aquele que também é a sabedoria. João diz que o princípio era aquele que era o verbo, e esse verbo era Deus. E agora o apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, no capítulo 1, vai dizer, também utilizando Gênesis, capítulo 1. Então, em Colossenses, capítulo 1, verso 15, diz assim, Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15. Este é a imagem de Deus, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, e olha que interessante, olha a palavra que é usada, que é a mesma da tradução que está ali, para Bereshit. Ele é o quê? A cabeça do corpo. O primogênito de todas as coisas de Paulo é também o Reshit de Gênesis, capítulo 1. É o verbo de João, capítulo 1. É a sabedoria de Provérbios, capítulo 8. E quando você une todas essas interpretações, o cabeça de Gênesis 1, o primogênito de Colossenses, a sabedoria de Provérbios e o verbo de João, todos eles falam de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Jesus Cristo. Ele é a personificação da sabedoria, ele é o verbo que se fez carne, ele é o primogênito que veio morrer em nosso lugar. Então, quando nós olhamos, nós percebemos que todos esses intérpretes, inspirados pelo Espírito Santo, entendiam que o princípio, além de ser um marco temporal, mas também era a representação de uma pessoa. Então, no princípio, Jesus, aquele que era o verbo, aquele que é Deus, aquele pelo meio de qual todas as coisas foram criadas, por ele, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava lá na criação, no começo, Bereshit, no princípio. Volta lá para Gênesis capítulo 1, a palavra de Deus continua dizendo, no princípio criou. A palavra para criar, no hebraico, é a palavra bará. No princípio criou. Esse bará, que é a palavra criar, ele só aparece quando Deus é o sujeito. Bará só aparece associado quando o sujeito da frase, aquele que realiza a ação, é o sujeito. E no hebraico é diferente no português. Porque no hebraico, a nossa construção, né, das frases no português, o sujeito ele vem na frente, é a pessoa mais importante, é o elemento mais importante da construção. No hebraico, o mais importante é a ação. Então, Deus criou. Criou Deus. E muitas das vezes nós vemos algumas questões aonde as pessoas tentam exaustivamente utilizar da ciência para provar a Bíblia, para poder encontrar respostas científicas para problemas que só podem ser solucionados pela fé. A Bíblia inicia Gênesis 1 dizendo o quê? No princípio, Deus criou. Não dá explicações científicas de como isso aconteceu, de que método, através de que partícula, qual fenômeno físico. Para a Bíblia, ela parte de um pressuposto, de uma premissa, de que Deus é o Criador. E por meio dele, tudo foi feito. A Bíblia não vem trazendo teoria do Big Bang,
A Bíblia não vem trazendo teoria deísta. A Bíblia parte de um princípio claro e norteador. Deus é o Criador. E qualquer tentativa de discussão, de provar cientificamente que Deus é quem criou, é tentar ir para um campo que a Bíblia nunca tentou responder. Porque entender que Deus é o Criador é questão de fé e não questão de ciência. A ciência, sim, pode nos ajudar a ver evidências da nossa fé. Mas a base, o princípio de tudo, a Bíblia começa dizendo, Deus criou. E para começar, o princípio da sua e da minha fé, precisa ser desse entendimento, que não vai ser cientificamente que eu vou obter as respostas, mas é através da fé, é através daquilo que é invisível, daquilo que eu não consigo entender, mas que pela fé eu creio. Então, no princípio, criou. E como que Deus criou? Criou do nada. Criou da onde não havia forma. Então, o ato de criar é um ato exclusivo de Deus, porque só aparece quando Deus é o sujeito. Porque só Deus tem poder para dar vida, para criar vida. Por isso, você e eu não temos autonomia para tirar a vida do outro. É por isso que os cristãos deveriam ser contra a pena de morte, independente do grau de periculosidade da pessoa, do que a pessoa tem feito, porque o único que tem poder para tirar a vida é o quem? É Deus. Por isso, ele é o único, como ele é o único que tem poder para dar, é o único que deveria ter poder para tirar. Mas infelizmente o pecado faz com que muitas das vezes nós nos alegremos com a morte do ímpio, nos alegremos com a morte do outro, nos alegremos com o sofrimento do outro, quando na verdade Deus criou do nada, da onde não havia nenhuma matéria, Deus criou vida. Só que o princípio da criação divina é gerar vida para que dessa vida outras vidas venham a existir. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas Bará, Deus cria do nada. E a palavra para essa explicação da criação divina vem dessa palavra chamada torro e vavorro. É um par de palavras que aparecem apenas 3 vezes na Bíblia juntas, torro e vavorro, que significa sem forma e vazia. E uma das traduções dos significados de torro e vavorro, que eu acho muito interessante, é o conceito de deserto. Torro e vavorro representa algo infértil, algo deserto, algo infrutífero, algo que não possui nada. O texto diz que a terra era de apenas o quê? Água. Era como se fosse um deserto, não tinha nada. E então, através do Bará, da ação criativa de Deus, Deus torna o que era sem forma e vazia, e faz então que apareça a porção seca, faz com que apareça então a relva, faz com que apareça os astros, façam com que apareça as árvores, os animais e o ser humano. E uma outra ideia, aonde nós podemos entender esta palavra como um sentido desértico, está lá em Jeremias, no capítulo 4, Jeremias, capítulo 4, aqui o Senhor faz um oráculo, né, uma profecia a respeito da nação, falando sobre o mal que vem do norte para Judá. E em Jeremias, no capítulo 4, no versículo 23, vai dizer assim: olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia. A mesma expressão de Gênesis. E diz assim: para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremecia. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era o quê? Um deserto. A palavra que nós usamos. No contexto aqui de Jeremias, é um contexto de destruição. E a
a descrição de Jeremias para a destruição que estava acontecendo era de um deserto. E uma das palavras que ele usa para descrever esse contexto desértico é de que a terra era sem forma e vazia. Ou seja, enquanto o ato criativo de Deus é de tornar deserto em vida, o ato do ser humano é de transformar a criação divina em um deserto, em destruí-la. Todas as vezes que eu e você agimos contrariamente ao ato criativo de Deus, ao destruir o ambiente em que vivemos, ao destruir o outro, nós estamos indo no caminho contrário ao que Deus estabeleceu. Enquanto Deus cria, nós estamos destruindo. Não é porque eu e você vamos para o céu e não vamos ficar nesta terra, essa terra vai ser renovada, vai ser transformada e depois retornaremos para cá com ela já renovada, é que você pode e tem autorização para destruir o planeta em que estamos vivendo agora. Ah, eu vou mesmo ficar 1000 anos no céu, depois vou viver a eternidade aqui tudo transformado. E aí tem gente que não tem a mínima noção de que deve cuidar e zelar por este lugar, e joga lixo no chão, e vive como se não houvesse amanhã, sem perceber que Deus nos chamou para cuidarmos deste local, porque Ele é aquele que cria e não aquele que destrói. Por fim, aquilo que é sem forma e vazia só passa a ter vida através do ato criativo de Deus. E agora eu quero aplicar um pouco para mim e para a sua vida. Nesse ano de 2026, talvez você chegou aqui dizendo assim: pastor, a minha vida é como torro e vavorro, sem forma e vazia. Não tem sentido, não tem significado, não tem um propósito. Mas sabe, desde o momento em que eu cheguei neste lugar, eu tive contato com aquele que é a cabeça, o princípio, é o verbo encarnado. E a partir do momento que Deus entra na minha e na sua vida, o que era deserto, o que era infértil, o que era improdutivo, passa agora a ser produtivo, passa a ser fértil, passa a existir vida. Nós, através da ação do Filho de Deus, através do sangue derramado por Cristo Jesus, nós temos a oportunidade de sairmos de uma vida desértica, infrutífera, infértil, para recebermos agora uma vida que tenha abundância, porque aquele que cria, aquele que bará, aquele que dá vida, agora faz parte da nossa existência. Eu não sei como foi o seu 2025, mas eu sei que o ano de 2026 você pode iniciar deixando para trás todo o deserto. Talvez este seja o local que você se encontra neste momento, em um deserto de aflição, de doença, de problema conjugal, de necessidades financeiras. Mas eu sei que o Deus que tem poder para dar vida, o Deus que criou aonde não existia nada, também tem poder para realizar e para suprir as suas necessidades. Você não precisa continuar sem forma e vazio. Você não precisa continuar vivendo em desertos. Você não precisa continuar sendo infértil, infrutífero, porque o Filho de Deus morreu para que através dele, por meio dele, você possa adquirir vida. E a última palavra que eu quero apresentar, ela se encontra aqui, é a palavra rahaf, que significa pairava, passar, pairar intensamente. Essa palavra está em um modo verbal do hebraico que significa intensidade. O Espírito de Deus não estava ali passeando, mas ele estava ali agindo intensamente na criação. E eu já gostaria de dizer para você, que talvez já ouviu alguma dessas falácias,
de que o Espírito Santo não é Deus, de que ele é uma energia, um vento, um sopro ou qualquer outra coisa do tipo, isto não é bíblico. A cabeça, Jesus Cristo, o Logos, o Verbo, estava na criação. Deus, porque no princípio criou Deus, Elohim, estava na criação. E o Espírito de Deus estava onde? Na criação. A Trindade estava presente nos 2 primeiros versículos da Bíblia. A Trindade se faz presente, mostrando que os 3 são um, que os 3 são Deus e que os 3 agem intensamente na sua criação. Eu queria dizer para você que da mesma forma como em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus agia intensamente, ele continua agindo hoje. O Espírito Santo continua agindo e operando hoje, na minha e na sua vida. Ele continua agindo para que você possa entender a necessidade de agora adquirir vida, e vida com abundância. No livro de Deuteronômio, lá no capítulo 30, a palavra de Deus diz assim: filho, hoje eu te proponho 2 caminhos, a vida e a morte. E ele diz assim: escolhe, pois, o quê? A vida, para que vivas com abundância. No princípio, Deus estabeleceu aquilo que Ele gostaria que eu e você vivêssemos no princípio deste ano. Ele gostaria que você entendesse que ainda há oportunidade de vida. Ele gostaria que você entendesse que o Espírito Santo age, paira intensamente sobre a sua vida, para te dar perdão, para te dar oportunidade de vitória nesse novo ano, para que você possa se consertar, se reconciliar com Deus. E o mais importante, para que você possa gerar vida. Gênesis capítulo 1, versículo 28, após criar todas as coisas, o texto bíblico diz que Deus olhou para o ser humano e disse: sede fecundos e multiplicai-vos. A ordem divina era para que o ser humano que recebeu vida, agora também fizesse o quê? Produzisse novas vidas. Você foi chamado para passar e gerar vida. Por isso, cuidado com as suas palavras. Cuidado da forma como você age, como você fala, como você se comporta, porque você pode matar ou gerar vida, através da forma que você se relaciona com o outro. Quando você casa, e eu posso falar com propriedade porque eu me casei tem um mês, você aprende que conviver com outra pessoa não é fácil. É complexo. Graças a Deus, minha esposa já me olhou aqui, a minha é facinho, gente. Tranquilo, eu ganhei. O meu foi um achado. Mas não é fácil, não é porque a outra pessoa é ruim, é porque nós somos diferentes. E às vezes você fala e a pessoa interpreta de uma forma. Às vezes você fala e realmente você fala do jeito que você parece que não deveria falar. E você aprende que o seu relacionamento pode morrer ou viver de acordo com as palavras que saem da sua boca, dos gestos que você faz, do gesto, da forma como você se comporta. Então, nesse ano de 2026, entenda, aquele que é o princípio, aquele que é o cabeça, aquele que é o início de todas as coisas, por meio dele tudo se fez, por meio dele tudo passou a existir, por meio dele você passou a ter vida pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Ele te chama para você gerar vida. Utilize suas mãos, seus olhos, sua boca, seus pés, para dar vida àqueles que estão passando pelo vale da sombra da morte. Que através do encontro contigo, eles possam sair daqui entendendo que há oportunidade de vida. Escolha a vida e viva com abundância. 2 versos. Início da Bíblia.
tão conhecido, mas que você precisa entender. O Emerson vai cantar, mas eu queria te lembrar, no princípio, por meio de Jesus Cristo, Deus criou. Aquilo que era sem forma e vazio, passou a ter vida por meio de Cristo Jesus. E o Espírito de Deus pairava intensamente sobre as águas. Jesus, por meio dele, ele deseja te dar uma nova oportunidade nesse ano. Por meio dele, ele quer te dar propósito e significado. E ele envia aquele que é o Consolador, o Espírito Santo, para convencer o seu coração que entender que esse ano é um ano de recomeço, é um ano de reconciliar e de viver uma vida ao lado daquele que é o Salvador e Consumador da nossa fé. Que enquanto o Emerson canta, que você possa permitir o agir intenso do Espírito Santo no seu coração. E que você possa fazer nesse momento um compromisso de que esse ano será diferente. Não porque virou uma página do calendário, mas porque você decidiu receber a vida que só Jesus pode dar. Eu bendirei seu nome por segundos, minutos e horas e dias, enquanto eu viver. Ao dono do mundo, ao Criador de tudo, aquele que reina sobre o universo, ao meu dono e meu Senhor, a quem devo o fôlego de vida, ao que dita as regras do meu viver, justo, perfeito, incontestável, inigualável, somente a Ele o meu louvor. Eu louvarei seu nome por segundos, minutos e horas e dias, enquanto eu viver. Eu bendirei seu nome por segundos, minutos e horas e dias, enquanto eu viver. Aleluia, aleluia.
enquanto eu viver. Seja a minha vida para o Senhor.